Salve nação rubro-negra! Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Vamos ver a bancada do UFC e ESPN. Tem a resenha do Pascoal e do Zinho que pela primeira vez compartilham da mesma opinião, de que o Flamengo tem que encarar o Al Hilal como se fosse uma final, que o Mengão tem que entrar ligado no jogo. Também irão analisar com qual time o Flamengo é ideal para encarar o Al Hilal, se com o Mateuzinho no lugar do Varela ou se o Felipe Luiz no lugar do Ayrton Lucas. Também vão falar dos desfalques e da má fase do Real Madrid. Vamos ver a resenha da bancada UFC e ESPN e não esquecem de se inscrever e curtir para ajudar no crescimento do canal. Vamos ao vídeo. Nosso assunto agora é o Flamengo. Hoje foi dia de entrevistas coletivas lá no Marrocos, onde o Flamengo fez hoje o último dia de preparação para entrar em campo contra o Al Hilal. O adversário está definido. E o Vitor Pereira tem o time? O que é que ele explicou hoje na entrevista? Vamos começar o nosso assunto com o técnico rubro-negro. O trabalho de um treinador é alinhar um pensamento coletivo, alinhar um pensamento coletivo. E nós temos tentado fazer é, de facto, preparar a equipa para momentos em que pressiona alto, momentos em que pressiona numa zona intermédia e momentos em que nos vão, com certeza, empurrar lá para trás e nós temos que saber defender um bloco mais baixo. A mesma coisa relativamente ao aspecto ofensivo, momentos em que vamos precisar de jogar bem alto e de jogar e de parar os contra-ataques adversários, outros momentos em que seremos pressionados e teremos que sair sob pressão, desde trás, e outros momentos em que jogamos num bloco intermédio. Portanto, esse é o alinhamento que temos vindo a fazer e o entendimento vai surgindo, não é? A identificação coletiva vai surgindo. Está melhor agora do que estava há uma semana atrás e a semana passada estava melhor que há 2 semanas. Portanto, é este processo que estamos a desenvolver. O tempo de trabalho não é muito, mas eu sabia, quando aceitei o desafio, eu sabia que de facto no calendário já tinha um Mundial de Clubes já nesta altura para jogar. Portanto, essencialmente a falta de tempo, mas isso nunca será justificação para não encarar este Mundial com a ambição que nós encaramos. Aí tem a oportunidade de mais de 40 anos depois trazer o bi do mundo para o Flamengo, o Vitor Pereira. Zinho, eu fico pensando aqui de tudo que ele disse ali, né? O tempo ele já sabia qual era o tempo que ele ia ter quando ele aceitou o desafio de substituir o Dorival. Ele chega na primeira entrevista dizendo, vou pintar uma parede de cada vez. Não sei se foi exatamente isso que ele fez. E agora com essa declaração do coletivo, do ajuste, o que você entendeu que vai ser montado para este jogo, pelo menos o primeiro jogo contra o Al Hilal? Fica alguma pista? Assim, o que ele falou ali é natural, né, de um treinador para montar esse time que precisa de tempo para fazer todos esses treinamentos que ele falou ali. Isso aí entendi muito bem. Só que não há tempo para o jogo que é amanhã. Então, se não há tempo, pega no ano passado o que esse time fez melhor. Como esse time jogava, como era montado taticamente e que correspondia jogando com 2 atacantes que tem Gabigol e Pedro, que são jogadores de características mais centralizadas. O Gabigol até sai um pouco, mas não é mais aquele jogador de velocidade pelo lado. Então ele tem que aproveitar, dar um passo atrás, saber que o tempo é curto, ele vai ter que pegar o que foi feito de bom do treinador anterior, que fez esse time ganhar a Libertadores e por isso ele está disputando o Mundial. Eu acho que é nesse sentido que eu estou acreditando que ele vai formatar. Tem aí já a informação que o Mateuzinho e o Felipe Luiz devem jogar o jogo da semifinal amanhã, começar jogando. Ou seja, é um lateral direito com mais característica que lembra o que saiu, que era titular, o Rodinei, que eu tenho falado que o Flamengo sente a falta dele. O Varela não é esse cara de dar amplitude lá na frente. Quando o time do Flamengo tem a bola, o Varela não vai ser um ponta-direita, como o Rodinei era. Ponta-direita é da minha época, né? Muito antigo, né? Hoje é o extrema pelo lado, o meia pelo lado. Pelo amor de Deus. Daqui a pouco tá falando boxe facilitar. Mas assim, gosto do Varela, é um cara mais experiente, mas ele ainda não está encaixado.
Acho que se ele começar com o Mateuzinho para fazer essa amplitude pelo lado direito lá, ser o cara mais agudo quando o Flamengo tiver a bola, porque me faz acreditar que o Everton Ribeiro vai jogar mais por dentro, mais próximo do Thiago Maia e do Gerson, para esse time ficar mais forte ali na recomposição defensiva no meio campo. Aí começa a me agradar. O Felipe Luiz não vai dar o apoio, mas vai liberar um pouquinho o Gerson pelo lado esquerdo, o Arrascaeta, porque ele vai vir mais por dentro, construindo o jogo. Já é o Flamengo que a gente conhece do ano passado. É mais próximo, né, Mari? É mais próximo. E é muito curioso, né? Porque no começo de temporada a gente não falava tanto sobre o Rodinei, né? A gente especulava mais sobre justamente a ausência do João Gomes ali e até o trabalho do Vitor Pereira. E ficou muito claro, porque o Flamengo ele construiu... Não, você é verdade, Zinho. Quando eu estava aqui falei isso, você falou sobre amar o Rodinei. Mas enfim, porque era justamente um dos recursos do Flamengo que funcionou muito bem, né? Termina a temporada funcionando muito bem. Agora, a gente não pode esquecer que essa mudança toda também parte da diretoria, né? Então, não está só na conta do Vitor Pereira se as coisas não derem certo, porque a diretoria escolheu um movimento diferente de mudança de treinador, sabendo que já tinha um Mundial pela frente, sabendo que o Vitor Pereira tem características diferentes do Dorival. Então, a diretoria está de acordo com o que vai acontecer. Mas eu estou com o Zinho, eu acho que é isso, eu acho que é tentar dar um passinho para trás do Vitor Pereira agora, se ele estava tentando um Flamengo mais produtivo pelo meio e aí optando por o Varela para dar mais uma proteção na zaga, bota o Mateuzinho, que já está adaptado, que chega muito bem, que tem esse recurso que funciona muito bem. É o momento de fazer isso com o adversário, com o Al Hilal, que é muito fraco. É claro que o Vitor fala sobre o ânimo da equipe, acho que o Flamengo tem que entrar com essa confiança no alto mesmo, mas não uma soberba, né? Confiança que já está tudo bem. Porque depois tem o Real Madrid. Então já vê diante do Al Hilal que funciona. Uma equipe que sofreu muito no primeiro tempo com a Unidade Casablanca, não arriscou chute, não finalizou, foi tudo no segundo tempo que tentou correr atrás do resultado. Então, acho que é o adversário que o Flamengo tem que colocar o que tem de melhor ali, mas fazendo o que já sabe fazer. Não buscando outras alternativas. E eu acho que já foi um tempo suficiente para conversar um pouquinho melhor com o Gerson, do que o Flamengo hoje espera do Gerson, porque o Gerson traz o Flamengo do Olympique, não o Flamengo do Gerson de 2019. É outro Gerson que chega. Então, acho que readaptar ele numa posição que o Flamengo hoje precisa, não ele muito lá na frente. É outro Flamengo também, né, Pascoal? A gente pensando no adversário, pensando no Al Hilal e no que a gente viu no jogo contra o Wydad Casablanca. Talvez faça sentido o Mateuzinho para você explorar a deficiência que eles têm ali naquele lado de campo defensivo. Você vai ter um Al Hilal cansado de prorrogação. Então, olhando para a realidade desse time, a gente está vendo aí os momentos do jogo. É um time que perde 2 jogadores de meio importantíssimos, né? O Cano é expulso e o peruano, me fugiu o nome dele, Carrillo. O Cano conseguiu ficar de fora. De novo. De novo. Porque contra o Flamengo da outra vez, ele também foi suspenso e não jogou, né? E se livrou de não enfrentar a torcida da casa também, né? Que isso é importantíssimo, porque se o adversário fosse outro... Agora, eu acho que o Flamengo sabe que que vai ter um adversário que tem algumas situações que podem ser exploradas e são jogadores que buscam essa exploração, né? Tem um centroavante gigante. O Marega é um centroavante gigante. Sim. Não é porque ele é grande que ele não sai da área, não vem ajudar. Ele é um jogador grande, mas um jogador que tem uma bola aérea muito, muito interessante. Precisa cuidar disso. E tem um contra-ataque muito rápido, né? Tem um contra-ataque que tem muita velocidade. Esse é o lance que o Cano foi expulso, né? Porque ele pisa no adversário, né? Então, o Cuéllar tinha tomado cartão amarelo, o árbitro cancelou o cartão amarelo do Cuéllar e deu o cartão vermelho para ele. E depois anunciou no microfone por que é que estava fazendo aquilo. Sim. E é uma novidade desse Mundial de Clubes, modelo futebol americano. Acredito que o Flamengo tenha mais time, mais qualidade técnica, mais possibilidades, mas é jogo de futebol, é um jogo só. Não tem iri-biri. Não tem esse negócio, vai lá e volta aí, não tem. É um só. É ligado 90 minutos. Então, né? botar o dedo na tomada, entrar ligado. Se tem alguma coisa que não está bem conversada ainda, não está bem acertada, nesse jogo tem que esquecer, tem que entrar para resolver. O Lugano jogou o Mundial de Clubes, ele sabe muito bem o que é isso. O cara, se é lá, tem que entrar e resolver. É dia para entrar e resolver. O dia para discutir é outro. O dia para conversar é outro. O dia, amanhã, terça-feira,
Porque não é como a torcida fala, é quarta-feira. É terça-feira, é amanhã. É entrar e resolver. Todos eles têm qualidade e o suficiente para dar essa vitória e passar o Flamengo para a parte final do campeonato. Ô, Lugano, o primeiro jogo, né, de Mundial sempre traz um nervosismo, né? A estreia. Você era bom de acalmar os ânimos dentro de campo para jogar bola, né? Então, assim, tem jogador que não tem essa facilidade. Pensando no adversário, pensando no que poderia ser o Idá Casablanca com a pressão da torcida. E uma outra coisa que me chama a atenção para te ouvir também é a maneira de jogar do Casablanca me parece mais desfavorável ao Flamengo, que é um time que podia se fechar, aproveitar um contra-ataque e deixar o Flamengo com a bola, mas ficar muito fechado. O Al-Hilal me parece ter o mesmo desconforto que o Flamengo para ceder a bola. Então, talvez seja um jogo mais aberto. Isso para tirar o nervosismo é melhor ou é pior? Não, falando isso, eu acho que o Flamengo se deu bem com este resultado, ainda mais vendo o jogo. Acho que o Casablanca vai trazer mais dificuldade para o Flamengo, por a torcida, por a empolgação, por o momento que vive o futebol lá do Marrocos, do norte da África. Mas hoje ou amanhã, né, o maior inimigo do Flamengo, obviamente, é ele mesmo. Né? Não esqueçam que na última década, o futebol sul-americano sofreu vários golpes, né, nesta semifinal. O River de Gallardo, o Atlético Mineiro de Cuca, o Inter de Porto Alegre, e não sei se não estou esquecendo algum mais. Jogos Palmeiras, onde... né? Palmeiras, lógico. Inevitavelmente, porque eu também vivi isso, o sul-americano sai daqui, já vai com a cabeça ou com a expectativa, com o sono da grande final contra o grande europeu, né? Ainda mais com o Real Madrid sem Courtois, sem... Com o Liverpool, o Gallardo quando era, acho que era o Barcelona, e agora o Real Madrid. Então, por mais que você queira se focalizar no último dia, no jogo da manhã, já há um inconsciente que te leva aquele sono que é jogar a final do mundo. Jogador também, principalmente, porque jogar é um ser humano. Nunca esqueça disso. Nem você, Pascoal. Que o jogador é um ser humano, né? Menos o Messi. Menos Messi. Que você consume, o que consume sua família, o que consume seu contexto, as redes sociais, a imprensa. Então, o torcedor Flamengo, de que está falando faz 4 meses? ¿Qué canciones le cantan? O Real Madrid, voy a ver, no sé qué. Y ese mismo erro que cometen todos los times sudamericanos. No es erro, es un sono, ¿no? Entonces, el juego de mañana es perigoso exclusivamente por eso, ¿no? Porque inevitablemente el jugador do Flamengo amanhã não vai estar 100% emocionalmente en lo que se refiere a concentración y en la preparación focalizado no rival de amanhã. Eso es inevitable de nós sudamericanos. Y continuaremos cometiendo o mesmo erro porque somos assim, somos pasionais e o sono é jogar contra o Real Madrid. Então, aí é onde eu vejo o perigo do jogo da manhã, porque se você não está preparado 100%, comete erros que outros jogos não cometem, né? Uma chegada de tempo, um cartão amarelo, um pênalti necessário, você dar um passe. Acontece. E já tem acontecido na última década. Então, aí é onde eu vejo o perigo, né? Então, tomara que o Flamengo amanhã tenha essa consciência. Consciência tem, porém, quando você está todo o tempo recebendo outra informação, o subconsciente te leva a você, quando vai dormir de noite, você não sonha com Nike High, você sonha com o Real Madrid. Tem jeito. O Matheusinho está sonhando com Vinícius Júnior. Não está sonhando com amanhã o atacante do time que não consigo nem expressar o nome. Então, essa é a realidade, aí onde eu vejo o perigo. Eu sofri com isso jogando com São Paulo na semifinal da Copa do Mundo. Eu sofri, ganhamos 3-2, foi um sufoco, porque o time não estava preparado emocionalmente 100%. E aí onde eu vejo amanhã o perigo neste jogo para o Flamengo. Zinho, como é que é isso, Zinho? O jogador tem que estar com a cabeça no lugar. O Marcos Braz pode fazer a graça dele, Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. A torcida pode cantar. Essa é a musiquinha. A torcida pode cantar. E agora o seu povo pede o mundo de novo. Mas o jogador, ele tem que estar focado ali, Zinho. Tem que fazer um trabalho psicológico, né? Mas a resenha deve estar sendo a seguinte, né? Pelo menos a gente fazia essa resenha. O Lugano também deve ter falado muito. O jogo mais difícil é o próximo. Então, para mim, o jogo mais difícil é a semifinal do que a final. A final ainda não aconteceu. Então, o jogo mais difícil é o de amanhã. E essa tem que ser a mentalidade do grupo, dos jogadores. O treinador deve estar falando isso com os atletas. Fica, é claro, a empolgação. Hoje tem as mídias sociais, que atrapalha muito, né? Porque os jogadores ficam no celular. Então, o pessoal fica falando, né? Machucou o fulano lá, machucou o ciclano. Mas eu acho que melhorou, porque a comissão técnica, o staff,
Acho que aquela brincadeira do Marcos Braz foi lá na decisão, foi lá na final. Ganhou do Atlético Paranaense, estava no vestiário e aí lembrou logo do Real Madrid, que já estava classificado porque ganhou a Champions League. É claro, é o todo-poderoso, é o maior campeão, né? O clube com o maior número de títulos europeu lá, da Champions League no caso. Então, assim, eu acho que assim, não tem como você não sonhar em estar numa decisão, mas eu acredito que tem jogadores experientes no Flamengo. Rodrigo Caio está no grupo ali, Davi Luiz, sabe? Esses caras, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, que chama os jogadores, olha só, esse jogo é duro, consciência, concentração, foco, o nosso time é melhor, mas tem que jogar, eu tô com o Pascoal nessa, tem jogo. Eu acho que o jogo mais difícil é o de amanhã. Aí depois passou, aí vai pensar que o jogo mais difícil vai ser a final. Deixa eu ver como é que tá o clima lá no Marrocos. Eu quero ouvir daqui a pouco mais a Mário Pascoal também sobre esse enfrentamento do Al Hilal, né, que é o classificado. Mas eu quero saber de André Linares, como é que tá o clima, se tá encontrando o rubro-negro na rua. O Flamengo passou por onde, Linares, que você encontrou aí nesse caminho? Amanhã é primeiro jogo. O que deu para pegar dos jogadores nesse sentido de empolgação, de ânimo? Conta pra gente. Boa noite pra você. Tá trabalhando, Linares, viu? Boa tarde, Dani. Grande abraço a todos vocês aí no Brasil. O Flamengo tá para todo que é lado aqui no Marrocos, a gente está acompanhando de perto, né? Então, hospedado ali na região de Casablanca, fez os treinamentos em Rabat, na capital do país, e hoje veio aqui para Tanger, né? Inclusive, pela manhã fez o treinamento, o último antes da estreia no Mundial de Clubes, lá no estádio do FUS Rabat. A gente acompanhou os primeiros 15 minutos, então ali o aquecimento e a roda de bobinho, mas deu para ver o pessoal bem descontraído, o Gabigol principalmente brincando, abraçando ali o Vidal, o Felipe Luiz, bastante nessa linha ali. Esses 15 minutos que a gente pôde acompanhar, não dá para trazer muito mais detalhes, claro, até na entrevista coletiva mesmo, o Vitor Pereira não deu muito mais detalhes da principal dúvida que até agora há pouco vocês debatiam, entre Varela e Mateuzinho na lateral direita. Eu tô aqui até em frente à estação de trem de Tanger, de Rabat para cá, 1h20 de trem para fazer 250 quilômetros. O Flamengo veio de avião para cá, chegou à tarde e fez hoje a entrevista coletiva lá no estádio aqui de Tanger, o Tanger Stadium, e com muitos flamenguistas já aqui, você me perguntava, Dani, muitos flamenguistas já aqui pela região, ali perto do estádio mesmo, que não tinha muita coisa, não é a região central, mas muitos foram retirar os ingressos. Agora que a gente já passamos das 11 da noite no Marrocos, os torcedores que tem bastante, estão mais pelo centro e tudo mais, alguns outros ainda chegando por aqui certamente amanhã para acompanharem de perto essa partida. Além do Vitor Pereira, quem falou também na coletiva hoje foi o Davi Luiz, então vamos ouvi-lo. Sem dúvida nenhuma, ansioso, feliz de estar tendo essa oportunidade na carreira, mais uma vez, estar disputando esse título que é tão importante para o mundo inteiro e para nós, sem dúvida nenhuma, também. Então, estou feliz, ansioso, preparando da melhor maneira possível essa competição, esse jogo da nossa semifinal, para a gente dar continuidade ao nosso sonho. E o que devemos fazer dentro do campo, num todo, todos os jogadores compreenderam, não só a nossa linha de zaga, mas em si, todos os jogadores. Quando eu falo todos, não são só os 11. Acho que hoje, cada vez mais, futebol com essa dinâmica, a adaptação de todos os jogadores, a compreensão de todos os jogadores na foto geral é o mais importante. Então a gente está trabalhando bastante para a gente chegar aqui com a melhor maneira possível e melhor do que a gente foi na Supercopa. E um dos pontos também que o Davi Luiz falava é que era esse sonho de disputar uma final de um Mundial de Clubes. Ele começa lá atrás, no início da Libertadores, que a equipe conquista. Então, ele dizia, pra gente, a final é amanhã. Tem essa final amanhã e, a partir daí, conseguindo, então, a classificação, poder jogar
no sábado, a final lá em Rabat. E aí, para comentar um pouquinho do técnico do Al Hilal, o Ramon Dias, ele destacou umas 3, 4 vezes, pelo menos na entrevista coletiva hoje, que tem um ponto contra, ele valorizou bastante o Flamengo, mas muito Al Hilal, falou, pô, afinal de contas a gente é campeão asiático. E outra coisa, tem um fator aí que há 48 horas a gente teve um jogo, então tem essa diferença também. Ele reclamou bastante desse formato do regulamento, que faz com que, no caso, nessa temporada, tanto o Flamengo quanto o Real Madrid já entrem na semifinal, enquanto o Al Hilal já teve esse jogo disputadíssimo, né, indo até os pênaltis contra o Wydad Casablanca e aí conseguindo a classificação, Dani. Ô, Pascoalzinho, tá bom, tem um jogo aí antes, tem o Al Hilal no caminho, o Real Madrid também tem o Al Ahly para passar e o Real Madrid soltou a lista de relacionados para o jogo contra o Al Ahly. O torcedor do Flamengo tá mandando mensagem aqui na hashtag, vai passar, deixa a gente sonhar, estamos esperando o Real Madrid, o conselheiro Miranda tá em Polvorosa, o filho da Gávea tá em Polvorosa, a Paquita da Nação tá em Polvorosa, então o pessoal tá todo confiante que vai passar. E aí, olhando essa lista, assim, de Real Madrid, sem Courtois, sem Benzema, sem Militão, tudo bem que é pro jogo da semi, mas dá uma animada no rubro-negro, Pascoal. É para animar ou é melhor ter calma? Você não tendo, por exemplo, um goleiro como é o goleiro do Real Madrid, faz diferença. Faz muita diferença. Deixa eu ver ali os atacantes. Asensio, Vini Júnior, Rodrigo e Mariano. Olha lá. Não chega a ser ruim, né? Mas não é tão melhor que o Flamengo, não. Sim, mas não tem, não é tão melhor Benzema. Que o Flamengo, não. Não tem Benzema. É isso que eu estou falando. Não tem Benzema. Agora, você tem Vini Júnior e Rodrigo, que são os caras que podem decidir o jogo. E já decidiram muitos jogos. O Asensio perdeu um pênalti, não foi? Contra o Mallorca? Como? O Asensio perdeu um pênalti contra o Mallorca. Porque o treinador não quis deixar o Rodrigo bater, porque a memória dele era do Rodrigo bater no pênalti no Mundial. Lá na Copa do Mundo. Como o Rodrigo perdeu o primeiro tempo, ele tirou o Rodrigo para tirar a pressão também do Rodrigo. Aí o Asensio perdeu o jogo. Né? Então, eu acho que o Flamengo... É só uma coisinha, uma duvidazinha minha. Tem jogo, hein, gente? Não, uma duvidazinha minha aqui. Mas é melhor jogar amanhã. É melhor jogar amanhã. É melhor jogar sempre. É melhor jogar amanhã, para chegar no fim de semana já incorporado, um time já legal. Porque eu acho que vai ter jogo. O Flamengo não vai a passeio, não. Não vai lá só para ver o que vai acontecer. No meu modo de ver. Agora, o jogo de amanhã é osso. É osso pelo sentimento. O Diego Lugano falou uma coisa séria. O cara... Sabe, aquele impacto do jogo, já sabe o que aconteceu quando teve lá da última vez. Então, para não passar... O Flamengo passou contra o Al Hilal da outra vez, mas não foi aquele mamão. Tomou 1-0. Foi de virada 3-1. Teve que se virar para fazer o 2-1. Não foi. Então, tem toda essa memória que eu acho que os jogadores têm que incorporar isso. Eu acho o Al Hilal de hoje mais fraco do que o de 2019. O Flamengo também não está voando como estava em 2019, mas eu acho mais fraco. Sim, mas é que são situações diferentes. Eu acho que 24 horas, por exemplo, se ele tivesse 70, tem 48 horas, certo? Do jogo passado, do jogo passado. Se tivesse mais 24 horas, eu acho que seria um pouco mais justo. Eu concordo com o Ramon Dias. Concordo com ele. Eu acho que seria um pouco mais justo. O Flamengo tem 15 horas de viagem e 7 horas de fuso horário, e eles não. Então também há equilíbrio, né? Então, mas os caras... Os caras jogaram... Tudo bem. 90 não, porque os caras jogaram quase 2 horas, né? No tempo normal jogaram quase 2 horas. O acréscimo do segundo tempo já foi uma prorrogação. O sul-americano também cometeu o sacrifício de cruzar o mundo, do fuso horário. Então também tem aí um equilíbrio, né? Eu o que vejo, sinceramente, realmente, se o Flamengo chegar à final, que é o time sul-americano na última década com mais possibilidades reais de trazer de novo a taça para a Sul-América. Né? Deixa eu só ver se eu entendi direito o que você falou, se foi rápido demais, assim, eu não consegui entender. Você falou o que do ataque do Real Madrid em relação ao Flamengo? Que não é melhor que o do Flamengo. Sem Benzema, não é melhor que o do Flamengo. De jeito nenhum. O Pedro Gabigol, perfeitamente, pode ser titular da Seleção do Brasil. Arrascaeta, titular em Uruguai. Everton Ribeiro, da Seleção de Brasil. Vinícius e Rodrigo, tudo bem, grandes jogadores, mas ainda novos, né? Eu não vejo, sem Benzema, um Madrid superior a Flamengo. Mitad de campo do Madrid, Modric, que é um fenômeno, 38 anos. Tem alguns pontos, que é né? um fenômeno.
já o Kroos, o cadencia último o passe jogo. dele que ele errou foi em setembro do ano passado. Sim, e a última vez que o short caiu no chão foi faz 20 anos. Tô rindo de nervoso. O Valverde, que acho que hoje é um motor do Real Madrid, é o único cara que corre realmente. Tchouaméni vai jogar de lateral esquerdo ou vai jogar de volante? Depois da Copa, o Valverde não está bem. Tchouaméni vai jogar de volante ou vai jogar de lateral esquerdo? Porque não sabe se vai jogar... Se Militão não jogar... Camavinga vai jogar de Militão lateral. jogar, o Madrid perde aí velocidade, jogo aéreo. Tampouco não vejo o time espanhol com aquela vontade e tesão, né? E eu acho que o momento também, né? Eu acho que o momento. Realmente eu percebo isso. Porque não é o Real Madrid que termina a temporada passada com o Benzema melhor do mundo e campeão da Champions. Por exemplo, não repetiu uma escalação em 2023. Sim, não conseguiu repetir. O Real. O Real Madrid não conseguiu repetir. Apanhou nos clássicos. Que antes não apanhou. Exatamente, perdeu para o Barça, o Modric não conseguiu. O momento não é o melhor. O Modric não conseguiu emendar 2 jogos como titular depois da Copa. Então, assim, tem uns pontos interessantes nesse Real Madrid, né? O motor dele está baixo. Exatamente. Ele entra com o Valverde mais avançado por conta da ausência quando o Benzema estava fora. E ele ainda, né? O Ancelotti ainda estava bem na dúvida sobre o Rodrigo. Bota o Rodrigo quase de centroavante. Aí bota o Rodrigo de centroavante, que não é onde ele rende melhor. Aí agora, no último jogo, ele já entra com Asensio e Valverde. Então, já Ozinho. dá para perceber que tem alguns pontos não deu aí. chute na Copa do Mundo. Exatamente. Então, Peraí, eu acho que o momento do Real... Deixa eu chamar o Zinho para me ajudar aqui, porque a torcida do Flamengo daqui a pouco vai dividir ficha, vai dar 6-4 pro Flamengo. Olha a gente discutindo o Real Madrid sem passar pela semifinal. Então, aí que tá. A empolgação. Zinho, aí que tá o perigo. É a empolgação. É aí que tá o perigo. Ô, Zinho, é double chopp, é happy hour aqui o negócio, pelo amor de Deus. É inevitável, aí que tá o perigo. Não, assim, eu tô entendendo assim, um Real Madrid sem o Courtois, sem o Militão, sem o Mendy, que seria o lateral esquerdo, que já tá fora há algum tempo. Aí o Camavinga viria para ser o primeiro volante. É outro Real Madrid. Camavinga, Modric e Kroos. Mendy, Militão, o Rodrigo, né? E aí escolhe o lateral direito. Eu não gosto muito do Carvajal, mas é um cara experiente e tal. Aí ele tem ali feito algumas improvisações. Até o Nacho, né? O Nacho Fernandes joga às vezes lateral direito. Agora vai jogar de zagueiro porque o Militão não tá. Mas o time titular inteiro do Real Madrid é melhor do que o do Flamengo, é favorito. Agora, com essas baixas todas e com improvisação, que vocês acabaram de falar, o Rodrigo de centroavante é diferente do Rodrigo pelo lado. O Rodrigo pelo lado é um monstro. Rodrigo de um lado, Vinícius Júnior do outro, com Benzema na frente, meu Deus, é outro time. Agora, o Rodrigo de centroavante perde um pouco na característica dele. O Asensio pelo lado é bom jogador, mas não é a mesma coisa. Começa a equilibrar um pouco mais. Mas eu ainda acho que assim, se o Real Madrid jogar tudo que pode e o Flamengo jogar tudo que pode, o Real Madrid ainda é o favorito. Agora, eu vou falar a frase que o Pascoal falou pro jogo da semifinal. É um jogo só, é jogo único, é o momento da partida, o time do Flamengo é muito bom, tem jogadores decisivos, que se está num dia especial, tem jogo, tem condições, mas tem que passar primeiro pela semifinal. A gente está aqui já olhando o Real Madrid, né, que também tem que passar pela semifinal, vai jogar contra o Al Hilal, mas a Joyce está aqui na hashtag, Dani, a nação está animada, estão deixando a gente sonhar. A Janaína, por isso que eu amo Lugano, Real Madrid sem Benzema não é melhor que o Flamengo, concordo com ele. E aí o pessoal aqui, o Clodoaldo está falando, vamos pra cima deles. É melhor jogar. Agora, saindo um pouquinho do jogo em si, vai ser um momento muito importante para o Vini, né, para o Vini Júnior reencontrar companheiros, voltar para esse calor importante de brasileiro num momento muito difícil que ele vive na Europa, né? Assim, não consigo nem ter ideia do que ele tem passado, muito difícil mesmo. Para ele vai ser importante sentir um pouquinho mais perto, né? As pessoas que ele gosta e tem esse sentimento, né? E eu acho importante ele jogar bem esse jogo. Sim. Porque qualquer coisa que jogar fique bem e perder. Abaixo... Não, aí é outra coisa, aí é de jogo, Complementa a frase, vai. Não, é porque o Zinho falou o seguinte, a gente tem que torcer para América do Sul. Então, assim, eu torci para Argentina na Copa, eu não vou mentir. Eu torci para o Messi na Copa. Eu vou torcer para o Flamengo porque está representando a América. Eu confesso para você, eu tenho uma coisa comigo. Eu não consigo torcer para a Argentina. Eu torci.
De coração aberto. Eu torci e comemorei. Consigo torcer para a Argentina. Se vocês têm... Vocês porque não consumem 90% da televisão deles, como nós consumimos no Uruguai. Ah, pode ser. Aí vai ser mais... verdade. Faz sentido. Aí fica fácil para vocês. Faz sentido. Aí fica fácil. Eu torci por conta do Messi, né? Eu não consigo torcer Pascoal, pra mas o que eu Argentina. queria falar era o seguinte, em relação ao Vini, eu acho muito importante ele jogar bem essa partida, porque ele está vivendo um momento muito delicado, muito difícil, vítima de racismo, caçado dentro de campo. Se ele tem um jogo abaixo... No final de semana teve também, já outra Então, e aí se ele manifestação. tem um jogo abaixo, a chance de dizerem que é porque é o Flamengo, que é porque é o clube que o revelou, é muito grande. Eu tenho receio do que isso pode acarretar na carreira dele. Mas eu vou falar um negócio para você. O Ancelotti tem dito seguidamente de que ele é muito firme nesse aspecto. E ele entra em campo para jogar do jeito que ele sempre jogou. Pode jogar bem, pode jogar mal, porque isso faz parte do futebol. Mas ele entra para jogar. O Carlo Ancelotti tem falado sempre dessa forma dele de atuar, desse espírito dele. Ou a saga de Madrid sem Militão, com Nacho, 1,75 m. Mas é que o Nacho não é alto, imagina o Pedro e Gabigol na área. O Nacho não é alto, o Nacho é um jogador... Nem alto, nem agressivo, nem zagueiro. E fez gol contra ele. Imagina Pedro e Gabigol na área aí. É uma possibilidade, é uma possibilidade. Agora, quanto ao Vini Júnior, eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai fazer o melhor que tiver ao alcance dele na partida. Não tenho nenhuma dúvida. Pode ser, ele é um garoto super especial, super profissional, um garoto muito interessado, chegou no Madrid, foi jogar no time de base, depois é que foi entrando na equipe principal, ganhou o espaço dele pela qualidade técnica, aí é o pênalti que a gente falou agora há pouco. E a gente vive questionando, eu não questiono a qualidade dele, ele é muito bom jogador. As pessoas que maltratam o Vini Júnior é que tem que passar por um divã, tem que passar... eu acho que às vezes até nem por divã, tem que passar direto pela delegacia para ser preso. Exatamente, já chegou no momento de crime, né? Já não tem mais que passar por divã, tem que passar pela delegacia, né? O cara tem que ser preso. Então, eu espero que ele possa fazer o que ele tem de melhor. E o melhor dele pode surpreender o Flamengo. O melhor dele pode ser diferente. Como o Rodrigo. O melhor do Rodrigo pode surpreender o Flamengo, porque é muito bom jogador. Muito bom jogador. Então, eu acho que tem jogo, o Flamengo vai entrar para se passar a primeira partida, porque é o seguinte, dá para sonhar, é um jogo só. É um jogo só. A gente vê essa perspectiva. Estou com o Lugano. Nenhum outro brasileiro teve tantas possibilidades em uma decisão como o Flamengo. E a gente espera que ele tenha sucesso. Vamos ouvir o Ancelotti também, ele falou em relação ao Mundial, eu não sei, o Davi Luiz falou hoje em entrevista coletiva que depois do Chelsea, né, que foi surpreendido em 2012, o jogo contra o Corinthians, que mudou um pouco a visão do europeu. O Ancelotti falou sobre o Mundial, vamos ouvir. No sé, yo de verdad no sé qué pasa. Yo sigo siendo que Vinicius es un gran jugador que tiene que ser protegido lo más posible. Yo creo que antes de focalizar más en Vinicius, tenemos que focalizarnos en este partido más en los rivales de Vinicius. Yo creo que llegamos, aparte de las lesiones, como dinámica bien, tenemos mucha gana, mucha ilusión de ganar el Mundial y lo vamos a intentar todo. Tá aí, Zinho. É a declaração padrão, né? Ele não podia falar nada diferente disso. Apesar das lesões, vai montar um time competitivo e tal. Você acha que, de repente, mudou mesmo como o Davi enxerga a visão do europeu sobre o Mundial de Clubes ou ele continua sendo muito mais importante para nós sul-americanos? Eu acho que continua sendo mais importante para nós, mas mudou sim. Mudou. Eu lembro muito bem quando eu disputei a final do Mundial contra o Manchester. Chegaram para fazer o jogo lá no Japão 3 dias antes. Nós chegamos quase uns 10 dias antes. Os caras ganharam, venceram, comemoraram um pouquinho no campo ali, já estavam no ônibus, frios. E eu ficava olhando, eu falei, imagina se eu tivesse aqui campeão do mundo, né? Estaria com a roupa ainda do jogo, né? Cantando, vibrando. Mas eu acho que hoje eles já encaram diferente. Primeiro que tem a semifinal, a repercussão já é maior na Europa do que naquela época. Então, melhorou mais a organização, a estrutura da FIFA. E aí acaba que o europeu vai já com uma concentração maior, um foco maior,
como ele falou aí, o treinador vai dar tudo, né, com os jogadores que estão à disposição. Então, assim, já tem uma gana maior do europeu do que era antigamente. Agora, só uma coisa, né? Não tem Benzema, não tem Militão, não tem Courtois. Não tem uma espinha dorsal. Não, mas não tem para esse jogo de semifinal. A Espanha, para ir para Marrocos, é 1h30 de avião. Se eles se recuperarem, eles estão inscritos, eles não estão relacionados para a primeira partida. Ainda podem jogar. Sim. Tem essa possibilidade. Eu acho que o Flamengo deveria reclamar por esa posibilidad de estar más perto de los europeos, ¿no? Y poder ir para la final. Ya que reclaman de que el sudamericano tiene un juego a menos, ¿no? A gente também pode reclamar, né? Para reclamar, qualquer não pode. Sim. Não, por isso que o Flamengo levou todos que É poderia. lógico, né? É uma vantagem. Imagina o Flamengo levando um jogador machucado depois do jogo da manhã, daqui até lá. Até mudança de horário, até adaptar. Claro. Não Pra se consigo jogar. recuperar agora. Machuca no avião de novo, de tão lógico. longe que é. Para reclamar sempre todo mundo pode reclamar. Reclamar né? que tem jogo, reclamar da distância. Aí são as questões inerentes Não a... ter Como é que eu fiz? os jogadores que não tem o Real Madrid, como estava na legenda ali, não ter o goleiro. Não ter Zagueiro. o zagueiro. E não ter um centroavante. Tá faltando só um aqui no meio. E ainda não tem o lateral, né? O Mendy, que a gente já não conta porque está fora desde janeiro. Voltando, Dani, ao Ancelotti... Aí acaba não tendo esse jogador, Pascoal. Foi Acaba não treinador tendo esse jogador. Foi meu treinador no Paris, né? E ele sempre tem esse discurso padrão, né? Por isso que ele nunca poderia ser treinador de Brasil, como se especula aqui. Que aqui nós, sudamericanos, principalmente brasileños, gosta de treinadores que tenham discursos pomposos, né? Ele sempre o discurso padrão, básico. Ancelotti sempre. Então ele não sai desse perfil. Até por isso que eu brinco com meus companheiros que ele nunca poderia ser treinador de Brasil. Porque aqui em Brasil, em Sudamérica, queremos outra coisa do treinador. Ele é pragmático em lo que fala, em lo que faz, até nas mudanças do time, tudo muito, um pragmatismo muito grande, né? Então, essa é a forma de ser dele. Em relação à Europa e Sudamérica, Sudamérica sempre vai haver um Mundial como um evento maior, né? Não tem jeito, nós vamos a sofrer ou comemorar mais. Se o Flamengo vencer, vai ser algo muito histórico. Rio vai estar de festa. Se o Madrid vencer, vai ser mais um título, uma taça para eles. Vão pegar o prêmio, né? Colocar no bolso, vão cantar campeone, olê, Voltar para tentar a Liga. E no outro dia está jogando a Liga. Voltar para tentar a Liga. A diferença entre o sul-americano e o europeu, para bem e para mal, né? Sim. Somos diferentes. Aí é cultural. Somos diferentes e não tem como. E tomara seja assim para sempre, né? Se o Flamengo for campeão, o carnaval começa mais cedo. Amanhã vai ser um grande dia para a nação rumo ao bimundial. Estou animado com a preparação da equipe e espero que joguem com raça e que consigam controlar o nervosismo. Espero que o time entre bem ligado no jogo e que joguem da melhor maneira possível os 90 minutos. Vai ser um jogo difícil, mas o nosso Mengão tem muito mais time para vencer esse primeiro duelo. Não esquece de curtir e se inscrever para ajudar no canal.